Fala galera, beleza? Mais uma vez, professor Douglas de Química aqui da LAC Concursos e hoje nós vamos falar sobre estudo da matéria. Vamos junto? Seguinte, antes de mais nada, vamos ver como que é cobrado esse estudo da matéria em relação justamente às provas, às bancas. Vamos lá. 2017 diz assim, olha, a respeito da classificação da matéria, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O ar atmosférico não poluído em um dia ensolarado e sem nuvens é uma mistura heterogênea de gases atmosféricos, tais como O2, N2, CO2, alguns gases nobres, o O3, entre outros. Depois a gente vai dar nome para essas substâncias para a gente não esquecer. Outra alternativa é a água do mar sem areia. É uma mistura homogênea de água e sais, como o NaCl, o MgCl2, entre outros sais. O açúcar de mesa é formado pela substância pura sacarose, obtida da cana-de-açúcar. E por fim, a pólvora é uma mistura homogênea que pode ser obtida a partir do KNO3, do enxofre e do carvão. Bom, para que a gente compreenda realmente sobre tudo isso, aí a gente tem que ter um embasamento teórico. Vamos juntos? Olha só. Primeiro, para falar sobre a matéria, eu tenho que saber defini-la. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Isso é a definição clássica de matéria. Se você for ver pela física moderna, física quântica, ela vai ter uma outra definição. Mas a gente precisa dessa, beleza? Bom, alguns termos importantes que a gente vai ouvir bastante dentro da química, são esses aqui, ó. Primeiro, elemento. O que é um elemento, professor? Elemento nada mais é do que um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, que tem as mesmas propriedades, as mesmas, certinhas, ok? Bom, outro é justamente a palavra que eu já até citei, átomos. Átomos são as partículas infinitamente pequenas que compõem a matéria. Toda a matéria é composta de átomos. E esses átomos a gente já ouviu quando a gente falou, por exemplo, dos modelos atômicos e da própria estrutura atômica, ok? Moléculas, outra palavra assim extremamente importante. O que é uma molécula, professor? A molécula nada mais é do que uma combinação desses átomos. Quando esses átomos se combinam, ligados entre si de uma forma específica, forma justamente o que nós chamamos de molécula, e isso está relacionado diretamente às propriedades das substâncias. Fechou? 3 palavrinhas extremamente importantes. Bom, mas o que a gente pode falar da matéria em específico, professor? Como que eu faço para literalmente classificá-la? Vamos lá? Seguinte, a matéria ela pode ser classificada quanto a alguns pré-requisitos. O primeiro deles é quanto ao estado de agregação ou estado físico, sólido, líquido e gasoso. E também quanto, por exemplo, à composição da matéria, se ela é um elemento, se é um composto e se é uma mistura. Aqui eu tenho algumas relações. Preste atenção nessas representações aqui, ó. Essas representações demonstram, por exemplo, para você que se eu tiver um átomo sozinho, isso é uma característica elementar. Na verdade, só tem um jeito na natureza da gente encontrar um átomo isolado, sem estar ligado a ninguém. Ele tem que ser justamente um gás nobre, tá? A gente vai falar disso também. Ele tem que ser um gás nobre. Sendo um gás nobre, aí ele pode ficar sozinho. Senão, ele tem que estar pelo menos ligado a mais um outro átomo. Ele pode estar ligado a um outro átomo do mesmo elemento, mesmas características, de elementos diferentes, e em um mesmo lugar, em um sistema, eu posso ter átomos agrupados diferentemente, o que seria a representação de uma mistura. Fechou? Então, se a gente tivesse que falar, eu tenho uma representação elementar, uma representação atômica, uma representação de um composto e uma representação, por exemplo, de uma mistura. Quanto aos estados de agregação, tá aqui, ó. Tô falando da água, por exemplo. A água ela pode estar no estado líquido,
no estado sólido ou no estado gasoso. Esses três estados são os estados principais na natureza, que são os que a gente vai ver. Professor, só tem esses? Não, existem outros, mas esses são os mais relevantes, os mais importantes que a gente vai estudar. Fechou? Bom, outra característica importante quanto aos estados de agregação é justamente essa definição. Ela vai ter que ser definida com relação à forma e volume. Se a gente olhar para a substância, por exemplo, sólida, uma substância sólida ela apresenta na sua forma de agregação partículas muito próximas umas das outras. E por esse motivo, a forma do material sólido é extremamente definido. Como assim definido, professor? Por exemplo, se eu pego esse apagador tem uma forma definida. Independente da posição que eu colocar ou o que eu fizer com ele aqui, ele vai continuar dessa forma. É diferente, por exemplo, se eu estivesse falando de um líquido. O líquido, por exemplo, dentro de uma garrafa, ele tem a forma da garrafa. Se ele estiver, por exemplo, dentro de um copo, ele vai ter a forma do copo. Por isso que a gente diz que a forma é indefinida ou variável. E o vapor, o gás, mais ainda, porque na verdade o que acontece? Eu falei para vocês que os sólidos possuem partículas muito próximas umas às outras. O líquido já começa a ter espaço e movimento entre essas partículas. E quando a gente vai para o gás, eu estou falando de espaços absolutos, muito espaço entre as partículas. Isso faz com que ele ocupe o máximo de volume possível e, claro, ele não vai ter uma forma definida. A forma vai depender também do recipiente. Quanto ao volume que eu já estou citando, como eu disse, o sólido ele tem partículas muito próximas umas às outras. Então, o espaço que ele ocupa é bem definido, é único, não varia. Assim como o próprio líquido. Apesar da forma ser variável, para o líquido, o volume ele é definido justamente por algumas características, principalmente quanto à temperatura e forças intermoleculares. Então a gente vai observar o seguinte, para o líquido em si, nas condições que ele está, o volume é definido. Se eu pegar, por exemplo, a água, 500 ml de água, colocar numa garrafa, transferir, por exemplo, para um copo, isso não vai mudar o volume, continua sendo 500 ml. É diferente justamente de quem? Do gás. O gás é totalmente diferente. Eu havia dito, qual é o volume do gás? É o máximo possível, ou seja, ele vai ocupar o máximo de espaço possível, tá? Que ele tiver ali naquele ambiente. Então, por exemplo, se eu pego um gás, coloco num recipiente fechado, ele vai ter o volume daquele recipiente. Se eu abro em uma sala, ele vai se espalhar por aquela sala toda, ele vai ocupar todo o espaço da sala. Beleza, gente? Isso é característica dos estados de agregação. Vale ressaltar justamente essa palavrinha mágica, compressibilidade. O que é compressibilidade, professor? É a característica de alteração de volume em relação a uma compressão. O único cara que tem uma característica extremamente relevante para isso é o gás. Como assim? Líquidos e sólidos, eles não possuem compressibilidade, pelo menos não que seja extremamente importante. É tão pequena a característica de compressibilidade que ela não vai ser utilizada, ela vai ser irrelevante para a gente. Ou é extremamente baixa, no caso dos sólidos, ou baixa no caso dos líquidos. Agora, quando a gente trata justamente do gás, aí é diferente. O gás eu posso comprimi-lo, e quando eu comprimo um gás, ele passa a ter um outro volume, ele muda o volume dele. Fiquem atentos com essa palavrinha mágica, compressibilidade. Fechou? Bom, que mais, professor? Quanto à composição. Quanto à composição, tem algumas características bem importantes. Vamos lá. Primeiro, substância pura. É a matéria que apresenta propriedades específicas e composição fixa. Tá? Então uma substância pura, ela tem que ter característica de propriedades específicas, tá? Todas as propriedades específicas, elas são constantes em relação a uma substância pura. E essa substância pura também tem que ter uma composição fixa. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do H2O. A água, professor, é simples, beleza? O H2O é a composição fixa da água. Mas se eu falasse para você água do mar, a água do mar,
de qualquer mar sempre é igual? A resposta é não. Por quê? Porque a composição vai variar de região para região, de mar para mar. Assim como vale, por exemplo, até mesmo para uma água mineral. Beleza? Então a composição fixa é característica de substância pura. Essa substância pura ela pode ser dividida ainda em duas outras características. A primeira é considerado o que nós chamamos de substância simples ou elementar. Professor, o que é uma substância simples ou elementar? Significa que são substâncias que, primeiro, não podem ser decompostas, tá? Já que eles estão já no estado mais simples da matéria, e que são formados por um único elemento. Uma substância simples ou elementar é formada por um único elemento. Então ela não vai poder sofrer esse processo chamado decomposição. Já existe um outro que eu até citei, que são os compostos ou substâncias compostas. O que são substâncias compostas, professor? São aquelas que apresentam justamente mais do que um elemento na sua constituição. A própria água é uma substância composta. Se eu falar de uma substância simples, o gás oxigênio é uma. O2 só é formado justamente pelo elemento oxigênio, assim como gás nitrogênio, gás hélio e assim por diante. Professor, só gás? Não. Se eu for falar, por exemplo, ferro metálico, eu estou falando de uma substância simples também, ok? Bom, outra característica importante que eu também já citei é que na composição eu posso ter combinações de substâncias. Ou seja, em um mesmo local eu posso ter várias substâncias diferentes. Muito cuidado, essa combinação não pode estar relacionada a uma alteração da composição. Como assim, professor? Exemplo, se eu pego a água e eu coloco um sal lá dentro e dissolvo esse sal não virou uma outra coisa, ele continua sendo sal e a água continua sendo água. Essas duas substâncias no mesmo lugar formam uma mistura, ok? Diferente se eu pegasse uma substância, misturasse com a outra, mas elas formassem uma terceira. Aí é outro caso que a gente vai ver mais pra frente. Beleza? Então o que é mistura? Mistura ocorre quando eu tenho substâncias, tá? Mais do que uma substância em um mesmo local. O ar, por exemplo, é uma mistura de vários gases. Assim como, por exemplo, a água que a gente ingere, que a gente bebe, também é uma mistura. Ok? E essa mistura pode ser classificada também com relação a duas características. A primeira, se é heterogênea ou se é homogênea. O que significa ser isso? Ser homogênea e heterogênea. Prestem atenção, está relacionado com o que eu consigo observar dessas substâncias. Se uma substância, ou melhor, se uma mistura nesse caso, se um meio eu consigo observar mais do que uma característica, eu posso dizer que ela é heterogênea. Vou dar um exemplo. Água e óleo. Naquele meio ali você consegue perceber justamente essas duas substâncias. Isso significa que é uma mistura heterogênea, ou seja, apresenta mais do que uma única fase. Assim como, por exemplo, se eu olhar para água mineral, a água mineral parece que é só água, professor. Pois é porque ela é uma mistura homogênea. Muito cuidado! Homogênea e heterogênea. Eu quero já deixar uma dica para você não se esquecer. Vamos lá, ó. Prestem atenção aqui. Em relação a isso, eu quero que você grave o seguinte. Primeira característica, quando a gente fala sobre homogêneo e heterogêneo dentro das misturas, toda mistura gasosa, ou seja, se eu tenho uma mistura composta só de gases, é uma mistura homogênea. Sempre. O ar é uma mistura homogênea. Toda mistura sólida é o contrário. Toda mistura sólida é heterogênea, exceto as ligas metálicas. Ok? Então, se eu tenho em um meio misturado sólidos, não importa. Aquilo ali é uma mistura heterogênea. Exemplo, sal e areia. Sal e açúcar, entre outros, ferro, raspas de ferro e areia, ou enxofre. Eu estou falando
basicamente de misturas heterogêneas. Agora, se eu falasse, estou falando de oxigênio, e gás nitrogênio. Opa, eu estou falando justamente de uma mistura homogênea. Agora, é claro, as demais aí eu tenho que analisar sempre ponto a ponto. Olha só isso aqui. Matéria. Então a matéria ela vai ser classificada da seguinte forma. Espera aí. Ela é homogênea ou heterogênea? Se ela é heterogênea, eu estou falando da mistura. Fechou? Opa, ela é homogênea. Então é uma substância, professor? Não. Aí eu vou fazer uma outra característica, uma outra pergunta. A composição é fixa ou é variável? Se a composição dela for fixa, significa que é uma substância pura. Se for variável, ela é uma mistura homogênea. E palavrinha para você guardar, olha aqui, ó. Misturas homogêneas são conhecidas como soluções. Beleza? Então, palavrinha solução para você a partir de agora. Eu estou falando de uma mistura homogênea. Essa substância pura ainda vai ter uma outra caracterização. Ela pode ser decomposta? Não pode. Ela não sofre decomposição. Então, ela é uma substância pura elementar ou simples. Ela pode ser decomposta. Então, ela é um composto químico. Fechou? Bom, vamos falar então como eu diferencio, professor, justamente um sistema homogêneo. Porque eu falei que se for homogêneo pode ser substância pura ou pode ser uma mistura. E agora, como é que eu resolvo isso? Você vai resolver da seguinte forma, através dos diagramas de aquecimento e resfriamento, tá? Diagrama de aquecimento e resfriamento. Esses diagramas aqui demonstram justamente a seguinte característica. Se a substância for pura, ela vai ter que apresentar, durante as transformações de estado, tá? Ela vai ter que apresentar temperatura constante. Como assim, professor? Olha lá, ó. Imagine que eu pegue, por exemplo, água pura. A água pura e começo a... Primeiro eu pego ela no estado sólido, ou seja, na forma de gelo, com uma temperatura bem baixa, começa a aumentar a temperatura. Ela continua na forma de gelo, estado sólido. Quando ela começar a derreter, ou seja, passar pelo processo de fusão e haver uma mistura de sólidos e líquidos, se você medir a temperatura vai ser 0 graus Celsius ao nível do mar. 0 graus Celsius durante todo o processo de derretimento. Espera aí, professor, eu não estou aquecendo ainda? Está lá aquecendo. Mesmo assim, a temperatura permanece constante. Bom, terminou de derreter, passou todo mundo para o estado líquido. Agora volta a aumentar a temperatura. A temperatura sobe até onde? Até entrar no ponto que nós conhecemos como ponto de ebulição. O que é ebulição, professor? É o momento em que o líquido e o vapor se misturam. É o momento em que começa a líquido se transformar, nesse caso, em vapor. E por esse motivo, a temperatura permanece constante também. Para a água, 100 graus Celsius. 100 graus Celsius ao nível do mar, não se esqueçam. Ou seja, a pressão de 1 atm, a temperatura constante. Depois que todo líquido passou para o estado de vapor, aí sim a temperatura volta a aumentar. Isso é característica de substância pura. Agora, se eu pegar uma mistura comum, homogênea, e sempre isso aqui só vai ser utilizado para misturas homogêneas, eu vou considerar a seguinte característica. Espera aí. Ele aquece, quando ele começa a derreter essa mistura, você vai perceber que a temperatura não fica reta, ela não permanece constante, ela continua aumentando durante o processo de derretimento da mistura. Isso é característica de uma mistura comum. Assim como, por exemplo, ocorre lá na ebulição. Da mesma forma, quando começa a entrar em ebulição, a temperatura, ao invés de ficar no mesmo lugar, ou seja, sem aumentar ou diminuir, a temperatura ali continua aumentando. Isso é característica de mistura comum. Essas duas é o suficiente, professor? Na verdade não, porque ainda existem dois outros tipos de misturas, que são conhecidas como mistura azeotrópica e mistura eutética. Qual é a diferença, professor? A mistura azeotrópica é aquela que, durante todo o processo, ela vai se destacar pela fusão, apresentar comportamento de mistura, ou seja, ainda ser de temperatura variável, mas a ebulição ser constante. Ou seja,
Muito cuidado, hein? Professor, se eu pegar um líquido, aquecer ele, certo? Ele começa a entrar em ebulição e a temperatura permaneceu constante. Eu posso dizer que é uma substância pura? Resposta, não. Só por olhar só a ebulição ser constante, eu não posso dizer que é uma substância pura. Por quê? Porque ainda existe a possibilidade de ser uma mistura azeotrópica. Para que eu seja capaz de definir com precisão se é uma substância pura ou se é uma mistura azeotrópica, eu preciso fazer todo o diagrama, tanto da fusão quanto da ebulição, ou seja, as transformações, as duas. Assim vale lá para a eutética. A mistura eutética, você vai considerar o seguinte: na fusão permanece constante, na ebulição ela permanece variável. Só uma curiosidade, mistura azeotrópica mais comum que a gente conhece, que vai aparecer para você, é justamente a mistura de água e álcool, certo? Numa proporção de 96% mais ou menos. Ou seja, todas as vezes que eu tenho uma mistura de água e álcool nessa devida proporção, o ponto de ebulição é constante. Significa que as duas coisas evoluem, passam para o estado de gás igualmente naquela temperatura. Mistura eutética tem uma que é também bem famosa, que é aquele ferro de solda, é uma liga de chumbo e estanho, que vai ter também essa característica de uma mistura, nesse caso, eutética. Beleza? Essas são algumas características. Para resumir, tá aqui. Como é que eu vou definir então quem é substância pura, quem é mistura, professor? Assim, ó, substância pura, fusão e ebulição, temperatura constante. Mistura comum, fusão e ebulição, variável. Mistura azeotrópica, temperatura de fusão variável, temperatura de ebulição constante. Mistura eutética, a temperatura de fusão é constante e a temperatura de ebulição é variável. Isso é classificação. Vamos falar de algumas propriedades da matéria? Olha só, o que eu tenho de propriedades, professor? Primeiro, determinar justamente essas propriedades é que vai ser utilizado para definir qual é a substância, tá? Eu só consigo definir uma substância, definir qual é a substância através das propriedades dela. E por isso eu vou ter que analisar alguns tipos de propriedades. Quais são, professor? Primeiro, propriedades gerais. Propriedades gerais não são propriedades de definição, tá? Eu não vou conseguir definir a matéria com as propriedades gerais. As propriedades gerais, elas são importantes? São, mas não para a definição. Elas serão mais importantes, por exemplo, na quantificação, ok? Bom, já nas propriedades específicas isso se altera. As propriedades específicas é que vai me definir qual material é qual, ou seja, que substâncias são aquelas. Vamos definir então algumas dessas propriedades gerais e específicas. Propriedades gerais, algumas bem importantes. Massa, muito cuidado, palavrinha, hein? Massa não é peso, tá? Muita gente pensa que massa e peso é a mesma coisa. Lá na física você vai ver que peso é força gravitacional, tá? Está relacionado à aceleração da massa em relação à gravidade. Então não é peso, é massa. Vamos lá, outra característica, volume, é o espaço ocupado pela matéria. Tá? Muita gente confunde esses dois, acredite se quiser, tá? É muito fácil confundi-los, mas são diferentes. Massa está relacionado a uma certa quantidade, tá? Nesse caso, massa está relacionado mais à inércia do que, por exemplo, o volume. O volume está relacionado ao espaço. Bom, impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Exemplo, pega um copo, enche de água. Se você colocar um cubo de gelo ali dentro, o que acontece com ele? Ele transborda. Por quê, professor? Por causa dessa característica, impenetrabilidade dos corpos. Próximo, divisibilidade. Meio litro de água tem as mesmas propriedades do que, por exemplo, 1 litro de água, ou seja, eu posso dividir esse material e ele permanece com as mesmas propriedades. Compressibilidade, esse eu já falei para vocês, é característica de substância, claro, no estado gasoso principalmente. Isso são algumas propriedades gerais, lembrando, propriedades gerais não são utilizadas na definição da matéria, são utilizadas mais na quantificação.
Bom, e propriedades específicas, professor? O que a gente tem? Outra subdivisão. A primeira é chamada de propriedades organolépticas. Grava esse palavrão, hein? Organolépticas. O que são propriedades organolépticas, professor? São aquelas relacionadas aos sentidos humanos. Ou seja, nesse caso, aroma, sabor, cor, textura. Professor, é muito importante as propriedades organolépticas? A resposta é: depende. Depende do que eu vou analisar. Em um laboratório, por exemplo, eu não posso justamente analisar algumas dessas propriedades. Primeiro, porque eu não sei quais são as substâncias. Segundo, que as substâncias elas podem ser tóxicas, elas podem ser venenosas, elas podem ser corrosivas. Então é muito complicado isso aqui. Por isso que as propriedades organolépticas, apesar de ser uma propriedade específica, dificilmente a gente vai utilizar elas na definição de um material, por exemplo. Já as propriedades químicas, elas são propriedades relacionadas às transformações da matéria. Eu vou dizer para vocês algumas. Nesse caso, inflamabilidade, característica de ser explosivo, de ser radioativo, de ser corrosivo, de ser tóxico. Isso tudo são propriedades químicas. Um problema, essas propriedades também não são tão comuns de serem utilizadas na definição em um material. Por quê, professor? A resposta é: como para utilizar uma propriedade química eu vou ter que consumir uma parte do material, nem sempre eu tenho essa disponibilidade. Imagine, por exemplo, eu quero pegar uma tela de um pintor e analisar qual é a tinta que ele utilizou. Eu vou arrancar um pedaço? Não dá. Então, nem sempre eu posso analisar as propriedades químicas, mas as físicas, essas sim, são as propriedades mais importantes que a gente vai ver dentro dos materiais. É a mais utilizada na definição. Quais são as propriedades físicas, professor? São aquelas que eu não preciso literalmente fazer uma alteração da matéria para identificá-las. E dentro dessas propriedades se destacam densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Essas três são as mais importantes. É óbvio, tem outras, como por exemplo dureza, que é outra característica, tenacidade, maleabilidade, entre outros. Mas lembre-se, propriedades físicas são as mais importantes. Fechou? Vamos ver outra característica agora da transformação da matéria. Tudo isso que eu estava falando de propriedades físicas e químicas, eu falei até dessa transformação. Por quê? Porque ela divide justamente. A matéria ela pode se transformar de duas maneiras diferentes. Ou de forma física, ou seja, sem que haja alteração na composição da matéria. Imagine, por exemplo, eu pegar a água, esquecer no congelador e ela congelar. Ela não deixou de ser água, ela continua sendo água, só que agora está em outro estado físico. Então, isso é característica de transformações físicas. Já as transformações químicas, elas são muito mais profundamente ocasionadas. Por quê? Porque elas vão alterar justamente a composição da matéria e são conhecidas como reações químicas. Lembra que eu falei para você que se você pegasse um sal, colocasse na água, ele não mudaria a composição? Ele não muda, ele só mistura. Aquilo ali é uma transformação física, por exemplo. Por que uma transformação física, professor? Porque o processo de dissolver alguma coisa não é um processo literalmente de você transformar a composição, mas só separá-lo, ok? Diferente, por exemplo, se eu pegar um material e cozinhar ele. Pego um ovo, vou fazer um ovo frito. Isso aí vai ser uma transformação química, porque eu estou alterando a composição daquele material, ok? Algumas dicas. Palavrinha mágica, eu falei aqui uma já, dissolução. Dissolver é processo físico. Outra palavra mágica é justamente cozimento, digestão. São características químicas, ok? São propriedades, ou melhor, são transformações químicas desses materiais, ok? Dentro das transformações ainda, a transformação do estado de agregação, ela vai ter alguns nomes que eu tenho que saber. Quais são esses nomes, professor? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui estado sólido, eu tenho estado gasoso, eu tenho estado líquido. Então, por exemplo, o sólido, ele pode congelar, assim como o líquido pode derreter. Isso aqui tem alguns nomes assim bem importantes, tá? Congelar e derreter, normalmente a gente não usa. Congelar, normalmente a gente chama isso de, nesse caso, fusão.
fusão, ok? Já, por exemplo, o processo de... aqui é o contrário, tá, gente? Fusão é o derretimento. Fusão. Fundir o material é derreter esse material. Congelar seria solidificar, ok? Solidificar um material significa passar do estado líquido para o estado sólido. Muito cuidado com essas flechinhas aqui que ela causa às vezes um probleminha, ok? Vamos para um outro que é importante, tá aqui, ó. Passagem do estado líquido para o estado gasoso. Líquido para gasoso, tá aqui a legenda, ó. Vaporização. Por favor, a vaporização, ela vai ser dividida em 3 possibilidades. A primeira é uma chamada evaporação. A segunda é uma chamada ebulição. E a terceira é uma chamada calefação. Muito cuidado para não confundi-las. Muita gente confunde vaporização e evaporação. São 2 coisas diferentes. Então vamos lá. O que é evaporação? A evaporação é uma vaporização, mas lenta. Ou seja, natural. É o que acontece quando você pega uma roupa e bota no varal para estender. O que faz ali a água sair do estado líquido para o estado de vapor é justamente a evaporação. A água está evaporando, mas isso demora, né? Já a ebulição não. A ebulição é mais rápida, é o aquecimento. Então a ebulição é uma vaporização mais acelerada. Como eu faço? Quando eu estou fazendo, por exemplo, um chá e eu quero deixar ele ferver, essa palavra ferver está relacionada justamente à ebulição. E calefação, professor? Calefação ocorre quando eu tenho uma vaporização instantânea. Isso ocorre como, professor? Quando, por exemplo, você pega uma chapa muito quente e deixa cair água. A água bate na chapa e instantaneamente passa para o estado de vapor. Isso é uma característica chamada calefação, ok? Então qual é a diferença delas, professor? É a questão do tempo de passagem de estado, ok? Agora, também vale ressaltar o contrário. Do líquido, ou do gasoso para o líquido, eu tenho também um outro nome que, na verdade, são 2. O primeiro pode ser chamado de liquefação, como está dito aqui, mas também pode ser chamado de, nesse caso, condensação. O que é condensar, professor? Qual a diferença de condensação e liquefação? Normalmente a aplicação desses 2 nomes é diferente no seguinte sentido. O vapor, o gás, quando ele passa para o estado líquido por compressão, lembra que eu falei? Comprimir é aumentar a pressão. Quando você aumenta a pressão em cima do gás, as partículas começam a chegar mais perto umas das outras. Em um dado momento, eles estão tão próximos, mas tão próximos, que o gás volta a ser líquido. Isso é o que acontece, por exemplo, dentro do botijão de gás. Por isso lá dentro tem um gás liquefeito. Isso é uma liquefação, ok? Liquefeito como? Por pressão. Tirou a pressão, o que ele faz? Já sai no estado de gás novamente. Ok? Já a condensação não. A condensação ocorre normalmente por diminuição do quê? Temperatura. Vou dar um exemplo. O vapor de água. Imagine que você pega um copo de água bem gelado, do lado de fora começa a aparecer gotículas. Aquela gota lá do lado de fora, professor, é porque está saindo do copo? Não, é a umidade do ar que está condensando na parede justamente daquele copo. Por quê? Porque aquele copo está muito gelado. Ok? Então, por estar uma temperatura muito baixa, isso faz com que ele volte para o estado de líquido. Isso é condensar. E por fim, ainda existe a transição do estado justamente gasoso e sólido. Para o sólido virar diretamente gás, ele vai passar por um processo chamado sublimação.
palavrinha extremamente importante, sublimação. A sublimação é uma característica, por exemplo, da naftalina. Que naftalina, professor? É aquela bolinha que é colocado, por exemplo, nos banheiros ou até mesmo nos guarda-roupas para espantar traça, barata, tirar insetos dali, certo? Então, a naftalina, ela sai do estado sólido e vai direto para o gasoso. Isso é uma sublimação. E o contrário é chamado de ressublimação ou sublimação inversa. Ok? É isso que a gente tem que gravar em relação às transformações da matéria. Agora vamos fazer o seguinte? Bora ver como ficou então os nossos exercícios? Presta atenção no primeirinho que a gente começou, né? Então a gente falou lá, tem que marcar verdadeiro ou falso. Vamos nesse primeiro. Olha, o ar atmosférico não poluído em um dia ensolarado e sem nuvens é uma mistura heterogênea de gases atmosféricos, tais como gás oxigênio, O2, gás nitrogênio, N2, gás carbônico, CO2, alguns gases nobres, ozônio, entre outros. Peraí. Vamos lá. Ele falou do ar. O ar é uma mistura? É, professor. Desses gases aí mesmo? Beleza. Agora eu quero que você tome cuidado com essa palavrinha aqui, ó. O ar é uma mistura de gases, não é? Mas é uma mistura heterogênea? Não, professor. Não tem como ser uma mistura heterogênea. Então essa alternativa já de cara é falsa. A gente já viu, ó, primeira afirmação incorreta. Bora pra frente. Próxima afirmação. Tá aqui, ó. A água do mar sem areia é uma mistura homogênea de água e sais como NaCl, MgCl, entre outros. NaCl é o sal comum, MgCl é o cloreto de magnésio. O que eu posso pensar? Pera aí, imagine a água do mar. Ela não é água, realmente? Parece só uma coisa, professor? Parece. Aquela água do mar ali, se não tiver areia misturada nela, é uma substância, ou melhor, é uma mistura homogênea, só tem uma característica, a característica da própria água, professor. Então isso aqui é verdadeiro. Ela é verdadeira. Vamos ver outra afirmação. Tá aqui, ó. Essa é bem importante, hein? O açúcar de mesa é formado pela substância pura sacarose obtida da cana-de-açúcar. Muito cuidado, hein? Tem muita gente que confunde açúcar com glicose. Glicose não é açúcar, professor? Não é o açúcar comum, não. O açúcar comum, ele é constituído por sacarose. Sacarose que é obtida justamente da cana-de-açúcar. A gente vai ver isso lá na frente, lá nos carboidratos, lá na bioquímica. E também lá na biologia você vai ver isso aqui, ok? E por fim, a pólvora. A pólvora é uma mistura de sólidos, gente. Olha lá, ó. A pólvora é uma mistura homogênea que pode ser obtida a partir do KNO3, nitrato de potássio, enxofre, que é o S, e o carvão, o C. Peraí, professor. O senhor já falou para mim que a pólvora é uma mistura de materiais sólidos. Verdade? E ela tem, se é uma mistura de materiais sólidos, é uma mistura homogênea? Galera, só se ela fosse uma liga metálica. Uma mistura de materiais sólidos, normalmente, né, quase que sempre, é uma mistura heterogênea. Ali ele falou que é homogênea. Não é homogênea porque não é uma liga. Então ela é falsa também. Ou seja, a primeira afirmação e a última afirmação são falsas e as outras duas são verdadeiras. Portanto, a sequência correta é quem? Tá aqui, ó. Falso, falso, ou falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Essa é a primeira questão. Vamos ver outra? Tá aqui, ó. Sobre a constituição das misturas e das substâncias puras, marque a afirmativa incorreta. Muito cuidado com essas palavras, hein? Nesse caso, incorreta. Vamos lá, ó. O conjunto de moléculas iguais constitui uma substância pura? Sim, toda substância pura é um conjunto de moléculas
iguais. Então, verdadeiro. Temperatura de fusão constante não implica que a amostra seja uma substância pura? E agora, temperatura de fusão constante não implica que a amostra seja uma substância pura? Isso a gente já viu, realmente não, porque existe outras substâncias que têm outro tipo de mistura, por exemplo, que consegue ter essa característica de temperatura de fusão constante. Todo sistema monofásico é constituído de uma única substância pura? Parou aí. Professor, o que é monofásico? Monofásico significa que é uma fase. Em outras palavras, significa que ele é homogêneo. Tudo que é homogêneo é uma substância pura? Não. A gente pode ter o quê? Justamente as misturas homogêneas. Então o nosso problema a gente já achou, né? A incorreta. Só para a gente analisar a última. A água e o álcool formam uma mistura homogênea em qualquer proporção? Verdadeiro. Então tá aqui justamente a alternativa incorreta. Certo? Vamos mais uma. Tá lá, ó. Considerando as propriedades da matéria. São propriedades organolépticas. O que é organoléptica mesmo? Ah, professor, o senhor falou que está relacionado aos sentidos. Isso aí. Propriedades organolépticas são aquelas relacionadas aos sentidos humanos. Vamos lá. Primeira, densidade e temperatura. A gente experimenta isso aqui, densidade e temperatura, com os nossos sentidos? Não. Então isso aqui não é propriedade organoléptica. Densidade é uma propriedade física. Temperatura é uma propriedade geral. Cuidado, hein? Massa e volume. Não é também propriedade organoléptica. É uma propriedade geral também, professor, as duas. Temperatura e ponto de ebulição. Temperatura a gente já falou, é uma propriedade geral. Ponto de ebulição é uma propriedade física. E por fim, cor, cheiro e sabor. Ah, professor, tá fácil, hein? Já achamos quem que é, né? É verdade. Isso aqui, cor, está associado à visão. Cheiro, né? Odor, está associado ao olfato. E o sabor ao paladar, aos sentidos humanos. Então, essas três propriedades são propriedades organolépticas. Correto. Só para a gente ver a última, né? O ponto de ebulição e o ponto de fusão. Duas propriedades físicas. Portanto, a alternativa correta para essa questão é a letra D. Bom, para fazer mais uma bem importante, olha aqui, agora com uma parte um pouquinho mais específica, ele diz o seguinte, olha, o quadro a seguir contém os pontos de fusão e o ponto de ebulição do etanol, do mercúrio e do oxigênio a um ATM e A em graus Celsius. Então tá aqui, ó, ponto de fusão dados e ponto de ebulição. A pergunta é, pode-se concluir que a 200 graus Celsius as substâncias etanol, mercúrio e oxigênio estarão respectivamente em quais estados físicos? Vamos voltar lá? Olha aqui, olha para essa tabela. Essa é a tabela. Professor, ele falou que ele quer o quê? Ele quer comparar isso a 200 graus Celsius. O que eu tenho que entender? Como é que eu faço para definir o estado físico? Prestem atenção aqui, ó. Definição do estado físico, a partir de agora, quando ele te dá uma temperatura. Se a temperatura de análise for abaixo do ponto de fusão, esse cara é sólido. Se a temperatura de análise for acima do ponto de ebulição, esse cara é gasoso. E se a temperatura estiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ele é líquido. Então, exemplo, olha só, 200 está para baixo, está atrás de menos 177? Não, professor, está bem na frente. Então eu já sei que o etanol a 200 graus não é sólido. Vamos ver então, lá no ponto de ebulição, 200 graus está acima de 78 graus? Está, professor, está acima. Então eu já posso dizer que o etanol, nesse caso, apresenta o estado físico a 200 graus, correspondente ao gasoso. Ele é gasoso justamente a 200 graus. Beleza, vamos ver o mercúrio? Mercúrio, 200 graus está abaixo de menos 39?
Não, professor, está acima. Se está acima, eu já sei que o mercúrio não é sólido, justamente a 200 graus Celsius. Beleza, vamos ver então lá no ponto de ebulição. 200 graus está acima de 357? Não, professor, está abaixo de 357. Então, olha, como o mercúrio não está no sólido e também não está no gasoso, vamos só para conferir, tá aqui, ó, 200 graus, está entre 39 graus negativos e 357 graus positivos? Sim, professor, está entre os dois. Então significa que o mercúrio está no estado líquido. Está no estado líquido. Uma curiosidade, já grava aí, ó, já grava na tua cabeça. Mercúrio é o único metal que a temperatura ambiente está no estado líquido. É o único mercúrio, metal líquido a temperatura ambiente. Fechou? Só pra gente ver o último. Por último, já vou falar para você até a palavrinha gás, oxigênio. Vamos lá, oxigênio. Temperatura de fusão, menos 218 graus. 218 graus negativos, por favor. 218 graus negativos está acima ou abaixo, né, de 200? Ah, está abaixo de 200 graus positivos, professor. Então eu já sei que o oxigênio que a gente respira não está no estado sólido. O ponto de ebulição dele, menos 183. Espera aí, menos 183. Não está abaixo justamente de 200? Então, é claro, o oxigênio está no estado gasoso também. Então eu tenho aqui, ó, gás, líquido e gás. Portanto, as alternativas aqui, ó, sólido, gasoso, líquido, não. Respectivamente, né? Líquido, sólido, líquido, não. Gasoso, líquido e sólido, não. Sólido, líquido, sólido, não. Gasoso, líquido e gasoso, sim. Essa é a alternativa correta. E é isso por hoje, galera. Bons estudos, façam as atividades e, claro, até a próxima. Tchau, tchau!